O que faz um homem dono de meio mundo, de terno caro e relógio de ouro, se desfazer em lágrimas num banco de madeira de uma estaçãozinha perdida no interior de Minas? A resposta esteve ali, naquela mesma estação, esperando por ele, durante 12 longos anos. E quando ele finalmente entendeu o que tinha perdido, já era tarde demais para recuperar o tempo. Mas talvez não fosse tarde para recuperar o que de verdade importava. Essa é uma história sobre uma promessa e sobre o preço alto demais de esquecê-la. Ele desceu do trem como quem desce de um trono. O terno escuro, costurado sob medida nas melhores alfaiatarias da capital, custava mais do que qualquer casa daquela cidadezinha empoeirada. No pulso, o relógio de ouro pesava como uma medalha de guerra, e os sapatos italianos brilhavam de um jeito que destoava de tudo ao redor. Joaquim ajeitou a gravata, sentiu o cheiro de café torrado misturado ao do óleo das máquinas antigas e a terra molhada do orvalho da manhã, e por um instante pensou que tinha vencido. Tinha o mundo aos seus pés. Tinha tudo. Até que seus olhos pousaram sobre uma figura solitária, sentada no velho banco de madeira no fim da plataforma. E naquele exato segundo, o homem mais rico que aquela estação já tinha visto descobriu, com o coração gelando dentro do peito, que talvez ele não tivesse absolutamente nada. Era uma mulher. Estava de costas, a postura serena, as mãos pousadas sobre o colo como quem guarda um tesouro frágil. O vento de Minas mexia de leve nos fios grisalhos que escapavam do coque mal feito, e havia nela uma quietude que não combinava com aquele lugar de partidas e chegadas. Joaquim não conseguia ver o rosto, mas algo dentro dele, algo que ele jurava ter enterrado fundo havia muito tempo, começou a tremer. Ela o esperou por 12 longos anos naquela estação. 12 anos inteiros, com seus invernos e suas secas. E o segredo que ela segurava no colo, ele ainda não sabia, faria o seu coração de ferro se despedaçar em 1000 pedaços antes que aquele sol terminasse de nascer. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam, e cada nome novo que aparece ali me emociona como se a gente formasse uma cidade só. Agora segura na minha mão, porque para entender o tamanho daquele encontro, a gente precisa voltar 12 anos no tempo, até o dia em que tudo começou. Santana do Trilho era uma daquelas cidades do interior de Minas que nasceram abraçadas aos trilhos. As casas de janela colorida se espalhavam morro acima. O cheiro de café passado no coador de pano subia das cozinhas logo às 5 da manhã, e o apito do trem das 6 era o relógio de todo mundo. Quem não tinha relógio, e quase ninguém tinha, sabia que era hora de acordar quando o apito cortava a neblina do vale. Foi ali, naquela mesma estação, que Joaquim e Aurora cresceram correndo descalços entre os dormentes. Ele, filho da lavadeira. Ela, filha do ferroviário. 2 meninos pobres que dividiam goiaba roubada do quintal alheio e sonhos grandes demais para caber numa cidade tão pequena. Aos 23 anos, Joaquim era pura inquietação. Trabalhava de sol a sol na roça de café, as mãos rachadas, as costas doendo. Mas à noite, sob a luz fraca do lampião, ele enchia cadernos com cálculos, ideias, planos que ninguém ali entendia. Eu não nasci para morrer nessa terra, Aurora, ele dizia, e os olhos dele brilhavam com uma fome que assustava. A cidade grande está precisando de gente que não tem medo de trabalhar, e medo é a única coisa que eu não tenho. Eu vou, eu venço, e eu volto para te buscar. Você vai ver. Aurora, costureira de mãos finas e coração ainda mais fino, sorria daquele sorriso que doía de tão bonito. Ela acreditava nele. Ela sempre acreditou nele, até quando ninguém mais na cidade acreditava, até quando o próprio Joaquim lá na frente deixaria de acreditar em si mesmo. Naquela época, eles costumavam se encontrar à beira da linha, no fim da tarde, quando o sol pintava os trilhos de laranja. Aurora levava a costura, e enquanto suas mãos voavam sobre o tecido, eles conversavam sobre o futuro. Ela falava em ter uma casa simples, com uma horta nos fundos e uma máquina de costura na varanda. Ele falava em prédios, em automóveis, em jantares de gente importante. Eram sonhos de tamanhos diferentes, mas que cabiam no mesmo abraço. Você não vai mudar quando ficar rico, vai? Ela perguntou uma vez, meio brincando, meio séria. Joaquim riu e respondeu com a certeza absoluta dos 20 anos. Eu nunca vou esquecer quem eu sou, Aurora. Pode anotar.
Ela anotou e guardou. E aquela frase voltaria 12 anos depois, como a mais amarga das ironias. Na véspera da partida, eles se encontraram naquele banco de madeira na ponta da plataforma. A noite estava morna e os grilos cantavam alto no mato escuro. Joaquim segurou as duas mãos dela e fez uma promessa que ecoaria pelos 12 anos seguintes, mais forte do que o próprio silêncio que viria depois. Essa estação vai ser nosso ponto, Aurora. Escuta bem, não importa quanto tempo demore, 1 ano, 5, 10. Quando eu tiver vencido na vida, eu volto por esse mesmo trem, desço nessa mesma plataforma e você vai estar bem aqui, nesse banco, me esperando. A gente combina assim, para nunca se perder. Promete para mim? Ela apertou as mãos dele com força, sentindo o calor delas, gravando aquele momento na memória. Prometo. Eu te espero, Joaquim. Pode demorar o quanto for. Eu te espero nesse banco. Você só precisa voltar. Mas Aurora não contou a ele tudo o que carregava naquela noite morna. Não contou que semanas antes, algo havia mudado dentro do seu próprio corpo, algo que ela mal começava a entender, mas que já sabia, no fundo da alma, o que era. Ela pensou em falar. Abriu a boca 2, 3 vezes, e as palavras ficaram presas na garganta. Porque cada vez que ela olhava para aqueles olhos cheios de futuro, ela engolia tudo de novo. Aurora sabia que, se contasse, ele não iria. Ele largaria o sonho, ficaria por dever, e um dia, lá na frente, a olharia com o ressentimento silencioso de quem teve as asas cortadas. E ela amava aquele homem demais para roubar dele o voo. Então ela guardou o segredo no peito. Beijou-o uma última vez, sentindo o gosto salgado das próprias lágrimas que ela não deixava cair, e prometeu a si mesma carregar aquilo sozinha pelo tempo que fosse preciso. Na manhã seguinte, o céu ainda estava cinza quando o trem chegou bufando fumaça. Joaquim subiu com uma mala de papelão amarrada com barbante e os bolsos vazios, mas o peito estufado de planos. Da janela ele acenou para Aurora, que estava parada no banco firme, sem chorar na frente dele, porque ela queria que a última imagem que ele levasse fosse a de uma mulher forte, não a de uma mulher quebrada. O trem deu o solavanco, as rodas rangeram nos trilhos, e foi engolindo a distância até virar um ponto preto no horizonte de Minas. Só então, quando já não havia mais ninguém para ver, Aurora deixou que uma única lágrima escorresse. Ela pôs a mão sobre o ventre, respirou fundo o ar frio da manhã e disse baixinho para o filho que crescia ali dentro: "Vai ficar tudo bem, meu amor. A gente vai dar um jeito, você e eu." O trem partiu, e com ele, partiu metade do coração de Aurora. Ela voltou para casa pela estrada de terra, os pés afundando na lama da chuva da noite, e no caminho passou na frente da casinha de Dona Lourdes, a mãe de Joaquim. Através da janela aberta, viu a senhora curvada sobre o tanque, lavando roupa dos outros para sobreviver, as mãos inchadas de tanto sabão e água fria. Naquele instante, sem saber direito explicar por quê, Aurora tomou uma decisão silenciosa que mudaria o resto da sua vida. Acontecesse o que tivesse que acontecer, ela não deixaria aquela mulher cair. Não deixaria aquela família, que era também a família do seu filho, passar necessidade. Ela não sabia ainda, mas estava plantando ali, naquela manhã cinzenta de barro e fumaça, a primeira semente de uma fidelidade que atravessaria mais de uma década. E o banco de madeira, esse, ficou para trás, esperando, paciente, exatamente como ela aprenderia a ser. Na cidade grande, Joaquim virou outro homem. Começou carregando caixas no armazém do mercado, dormindo no chão de cimento dos fundos, comendo o que sobrava no fim do dia. Tinha calos novos sobre os calos velhos da roça, mas tinha também uma fome de vencer que move montanha. E ele subiu. Em 2 anos, já gerenciava o armazém. Em 5 anos, tinha o seu próprio negócio, um pequeno depósito que cresceu, e cresceu, e cresceu. Em 8 anos, o nome dele estava nas placas de prédios, em contratos importantes, nas bocas dos homens poderosos da capital. O menino pobre de Santana do Trilho tinha virado o Dr. Joaquim, o empresário que ninguém ousava contrariar. E foi exatamente nesse caminho de subida vertiginosa que alguma coisa começou a apodrecer por dentro dele, devagar, sem que ele percebesse. No começo, ele escrevia cartas longas para Aurora, cheias de saudade, de promessas, de descrições deslumbradas daquela vida nova. Mandava o pouco dinheiro que conseguia para a mãe, embrulhado em recados curtos.
Mas a cidade grande tem um jeito cruel e silencioso de endurecer as pessoas. Cada negócio fechado pedia um pouco mais de frieza. Cada concorrente derrotado pedia um pouco menos de coração. Cada degrau que ele subia pedia que ele soltasse um pouco mais do peso que carregava. E o peso, para ele, foi virando o passado. As cartas foram ficando curtas, depois espaçadas, depois raras, depois simplesmente pararam. Joaquim dizia a si mesmo que era só falta de tempo, que logo, logo voltaria, que primeiro precisava ter o suficiente para chegar de cabeça erguida e não como um pedinte que tinha dado certo por sorte. Mas a verdade que ele não admitia nem diante do espelho dos banheiros de mármore, é que ele tinha começado a sentir vergonha de onde veio, vergonha da roça, da casa de chão batido, da mãe lavadeira de mãos inchadas, da namorada costureira de cidade pequena. Numa dessas noites, num jantar de mármore e taças de cristal no alto da capital, um homem importante de bigode grisalho lhe perguntou, entre uma garfada e outra, de onde exatamente ele vinha. Joaquim sentiu o garfo pesar na mão. Por uma fração de segundo, voltou tudo. O cheiro do café no coador de pano, o barulhinho da máquina de costura de Aurora na varanda ao entardecer, o rosto cansado da mãe curvada sobre o tanque. Ele engoliu aquilo junto com o vinho caro. Venho do interior, respondeu vago, girando a taça entre os dedos. Família simples, mas que soube se virar. Mudou de assunto depressa, emendou em números e negócios, e os homens ricos balançaram a cabeça satisfeitos. Ninguém percebeu que, por baixo da mesa, a mão dele tremia de leve. E a vergonha, esse veneno lento, foi apagando os rostos um por um. O rosto da mãe, o rosto de Aurora, os rostos de todos que o tinham amado quando ele não tinha nada. Joaquim trocou a memória deles por números numa conta bancária e por muitos anos achou que tinha feito um bom negócio. Houve uma noite, 3 anos atrás, em que uma carta chegou ao seu escritório de vidro no alto da capital. O envelope era simples, a letra era miúda, caprichada, inconfundível. Era de Aurora. Joaquim segurou aquele envelope por longos minutos, parado diante da janela com a cidade inteira piscando lá embaixo, o coração batendo num descompasso que ele não sentia havia anos. Um nó subiu pela garganta. Por um instante, ele foi de novo o menino da roça, e quase abriu, quase. Mas então um telefone tocou. Um negócio precisava ser fechado. Um sócio esperava na linha. E com um gesto que ele passaria o resto da vida tentando se perdoar, Joaquim guardou a carta numa gaveta sem abrir. Depois eu leio, disse para a secretária, já voltando ao telefone. Quando eu tiver um tempo. Aquele depois nunca chegou. A gaveta se encheu de outros papéis, outros contratos, outra vida, e a carta ficou ali, fechada, com uma verdade dentro dela que teria mudado tudo. Do outro lado do país, Aurora continuou escrevendo. Não para mandar, porque tinha entendido que o silêncio dele já era uma resposta clara o suficiente, mas para não perder o fio. Uma carta por ano, sempre na data exata da partida, contando ao Joaquim ausente tudo o que o filho dele fazia e que ele não via. Guardava cada uma numa caixa de lata embaixo da cama, amarradas com fitinha de cetim que ela mesma costurava. 12 cartas, ao longo de 12 anos, um diário de amor endereçado a um homem que tinha parado de responder, mas que ela teimava em não apagar do coração do menino. Esse é seu pai, ela dizia a Miguel apontando a única fotografia desbotada que tinha dele. Um dia ele volta. Ele prometeu. O que finalmente trouxe Joaquim de volta a Santana do Trilho não foi o amor, nem a memória, nem a culpa que ele se recusava a sentir. Foi um telegrama frio de poucas palavras, assinado pelo padre da cidade. Dona Lourdes, sua mãe, havia falecido durante a noite serenamente no sono. O enterro seria no sábado. Joaquim leu aquelas linhas no seu escritório de vidro, com a cidade grande e indiferente lá embaixo, e sentiu apenas uma pontada distante, abafada por tantos anos de pedra acumulada sobre o peito. Não chorou, não conseguia mais. Pegou o trem por obrigação, por aquele resto de dever que sobrevive mesmo nos corações mais endurecidos. Iria enterrar a mãe, resolver a papelada da casinha velha, talvez vender o terreno e voltar para sua vida de verdade no primeiro trem da tarde. Era esse o plano. Entrar e sair, limpo e rápido como ele fazia com tudo. Ele não fazia a menor ideia de que estava prestes a voltar à cidade, que tentou esquecer e encontrar nela exatamente tudo aquilo que ele tinha perdido,
sem nem perceber o preço. O trem rangeu nos trilhos gastos, e Santana do Trilho surgiu na janela, como uma fotografia desbotada que ele jurava ter rasgado e jogado fora. Joaquim olhou para fora com um certo desdém, o desdém daquele que já tinha visto o mundo inteiro, e voltava, contrariado, para o pequeno. As mesmas casas de janela colorida, só que mais desbotadas, o mesmo morro verde, o mesmo armazém na esquina, agora com a tinta descascando e a placa torta. Por um momento, ele sentiu uma satisfação amarga e mesquinha. Ele tinha feito a escolha certa ao sair dali. Tudo ali estava parado no tempo, mofando na própria pequenez, enquanto ele tinha voado alto. Ajeitou o terno, conferiu o relógio de ouro reluzente e ensaiou mentalmente a postura que usaria. Chegaria como quem chega de outro planeta, mais civilizado, educado, distante, superior. Resolveria tudo do alto da sua importância e iria embora antes do anoitecer. Ele já tinha imaginado a cena do reencontro, se é que haveria algum reencontro. Imaginava cruzar com Aurora em alguma esquina da cidade, talvez já casada com algum lavrador de mãos grossas, gasta pelo trabalho e pelos partos, envelhecida antes do tempo, com aquela vida pequena que ele tinha tido a coragem de recusar. Imaginava o olhar dela ao vê-lo descer de terno fino e confessava a si mesmo, num canto escondido e sujo do orgulho, que era isso o que ele secretamente queria. Queria que ela visse, queria que a cidade inteira visse o que o filho da lavadeira tinha se tornado. Não era amor o que o movia naquela manhã, nem saudade. Era vaidade. A vaidade ferida de quem precisava provar para uma plateia que ele nem sabia se ainda existia, que tinha valido a pena trair a própria origem, abandonar a própria gente, fechar uma gaveta sobre uma carta. O trem foi diminuindo, os freios chiando como um grito velho, e a estação de madeira apareceu inteira diante dele. E foi aí que o roteiro frio que ele tinha montado na cabeça começou a desabar, porque a estação não estava vazia. Lá, exatamente no lugar onde ele esperava encontrar só tábuas envelhecidas, poeira e silêncio, havia uma figura. Uma mulher sentada naquele banco. O banco. O mesmo banco de madeira de 12 anos atrás. Joaquim sentiu o sangue fugir do rosto antes mesmo que a razão conseguisse entender o que os olhos estavam vendo. As mãos dele, que não tremiam diante dos homens mais poderosos da capital, que assinavam milhões sem hesitar, começaram a tremer, segurando a maleta de couro. Não é possível, ele murmurou para o vidro embaçado. Não pode ser. Mas era. O trem parou com um solavanco. As portas se abriram com um chiado, e ele teve que descer. Joaquim pisou na plataforma, e o tempo que ele tinha passado 12 anos tentando dominar e vender em pedacinhos, parou de obedecer aos seus comandos. Os outros passageiros desceram, se dispersaram pela estrada de terra, e ele ficou ali, plantado entre a sua maleta e o seu medo, incapaz de dar um único passo na direção daquele banco. A mulher não se virou de imediato. Ela continuou sentada de perfil agora, e ele pôde finalmente vê-la. Aurora. Mais velha, sim. O rosto marcado por uma vida inteira de sol, de trabalho e de espera. Os cabelos já tomados pela prata, presos naquele coque simples. As mãos um pouco mais ásperas, repousando sobre uma caixa de lata no colo. Mas era ela. Inconfundivelmente ela. A mesma serenidade impossível de quem tinha feito as pazes com a vida. A mesma postura de quem carrega o mundo nas costas sem nunca deixar os ombros caírem. Ela tinha a dignidade de uma rainha sentada num banco de madeira lascada, e Joaquim, com todo o seu ouro e toda a sua importância, de repente se sentiu o mais miserável e pequeno dos homens. Ele queria que ela parecesse derrotada, vencida, gasta, para que ele pudesse ter uma pena confortável e seguir em frente leve, com a consciência tranquila de quem fez a escolha certa. Mas não havia derrota nenhuma naquele rosto. Havia paz. Uma paz funda e verdadeira que dinheiro nenhum do mundo compra, e que ele, com toda a sua fortuna, nunca tinha conseguido sentir por uma única noite que fosse, em 12 anos de insônia em camas caras. Aurora tinha algo que ele tinha vendido na primeira esquina da cidade grande, sem nem perceber que estava vendendo, sem saber o preço do que entregava. E olhando para ela parada ali no sol da manhã, Joaquim começou a entender num soco surdo no estômago que talvez o pobre de verdade naquela história fosse ele. Foi então que ela virou o rosto. Devagar, sem pressa nenhuma, como quem já esperava por aquele exato momento havia muito, muito tempo, e não tinha mais por que se apressar.
Os olhos de Aurora encontraram os dele através da plataforma. E não havia raiva ali. Não havia cobrança, nem mágoa, nem sequer surpresa. Havia apenas um reconhecimento sereno e profundo. O olhar de quem nunca, nem por um único segundo em 12 anos, tinha deixado de saber que aquele dia chegaria. Ela o reconheceu na hora, debaixo do terno caro, debaixo dos 12 anos de ausência, debaixo de toda a casca grossa de homem importante. Ela enxergou o menino que dividia goiaba com ela e prometia que nunca ia esquecer quem era. E ela sorriu, aquele mesmo sorriso de sempre, aquele que doía de tão bonito. Joaquim sentiu os joelhos fraquejarem sob o peso do terno. Você voltou, ela disse. A voz era baixa, quase um sussurro, mas atravessou a plataforma inteira no ar parado da manhã e foi direto ao fundo do peito dele, onde fazia anos que nada chegava. Não era uma pergunta, não era uma acusação, era apenas a constatação simples e devastadora de uma promessa cumprida tarde demais. Ele tinha voltado. Tarde, frio pelo motivo errado, 12 anos depois com um terno que ele tinha vestido para humilhar e que de repente lhe parecia uma fantasia ridícula. Mas tinha voltado pelo mesmo trem, à mesma estação, a mesma mulher no mesmo banco. Exatamente como tinham combinado numa noite morna de grilos, uma vida inteira atrás. Joaquim abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O homem que comandava salas de reunião lotadas de gente poderosa não tinha o que dizer diante de uma costureira sentada num banco de madeira. Ele finalmente conseguiu se mover. Os sapatos italianos ecoaram pela plataforma deserta, um eco oco e solitário, até pararem a poucos passos dela. De perto, Joaquim viu as rugas finas nos cantos dos olhos de Aurora, as marcas de um sorriso que tinha resistido a tudo. Viu as mãos calejadas repousando sobre a caixa de lata. Viu o vestido simples, mas impecavelmente costurado, cada ponto feito com aquele esmero que só ela no mundo tinha. E sentiu o ridículo do contraste. O terno dele, costurado por estranhos pagos a peso de ouro, diante do vestido dela, costurado pelas próprias mãos com amor e necessidade. Aurora não se levantou. Apenas continuou olhando para ele com uma calma que o desarmava muito mais do que qualquer grito ou qualquer lágrima poderiam. Joaquim, que tinha ensaiado tantas falas grandiosas no trem, ouviu a própria voz sair pequena, quebrada, quase infantil. Aurora, eu vim por causa da minha mãe. Eu sei, ela respondeu suavemente sem desviar os olhos. Eu estive com ela até o fim, Joaquim. Não precisa se preocupar com nada. Ela não sofreu e não estava sozinha quando se foi. Cada palavra caiu sobre ele como uma pedra atirada de longe. Ela tinha estado com a mãe dele, até o último suspiro. Enquanto ele assinava contratos no alto de um prédio de vidro, com a cidade grande aos seus pés e o coração trancado, Aurora segurava a mão da mulher que tinha colocado Joaquim no mundo e lavado roupa dos outros para criá-lo. A vergonha subiu pelo pescoço dele, quente, sufocante, queimando como brasa. Ele tentou se recompor, se agarrar à única coisa que ainda achava que possuía de valor, a sua importância de homem rico. Eu mandei dinheiro, disse, e a frase soou patética e oca no mesmo instante em que saiu da boca. Sempre que pude eu mandei algum dinheiro para ela. Ela não passou necessidade. A Aurora o olhou com uma doçura que era quase pena, e aquilo foi pior, muito pior, do que se ela tivesse cuspido na cara dele ou erguido a voz. Dinheiro, ela repetiu baixinho como quem prova na língua uma palavra estranha e amarga. Joaquim, sua mãe não morreu sentindo falta de dinheiro. Ela morreu sentindo falta da sua voz. Ela fez uma pausa. Deixou o silêncio dizer o que as palavras sozinhas não conseguiam. Sua mãe passou os últimos anos sentada naquela varanda, olhando a estrada de terra, esperando ver um carro chegar com você dentro. Toda tarde, sem falhar uma. Ela botava uma cadeira na porta depois do almoço e ficava ali até escurecer, com os olhos na curva da estrada. Todo o santo dia, Joaquim. Durante anos, a voz dela não tinha raiva, só uma tristeza limpa. O que faltava naquela casa nunca foi dinheiro, meu velho amigo. O que faltava era você. Só você. Joaquim teve que se apoiar na coluna de ferro da plataforma para não cair. Ele queria revidar, dizer que ela não entendia nada, que a vida lá fora era dura e implacável, que ele tinha responsabilidades, dívidas, gente dependendo dele. Mas todas as desculpas, tão bem ensaiadas para os jantares da capital, morriam na garganta
diante daquela mulher que tinha doado 12 anos da própria vida para cuidar daquilo que ele tinha simplesmente abandonado e esquecido. Por que, Aurora? Ele finalmente conseguiu perguntar e a voz dele rachou no meio da frase. Por que você ficou? Por que cuidou dela todos esses anos? Você não me devia nada. Eu sumi. Eu parei de escrever. Eu deixei você aqui sozinha. Ele engoliu seco, e a pergunta seguinte saiu como uma confissão de culpa. Você podia ter casado. Podia ter refeito a sua vida com qualquer um. Por que diabos você ficou parada nessa cidade, me esperando num banco de madeira? Aurora ficou em silêncio por um longo momento. O vento balançou de leve as folhas de uma árvore antiga ao lado da estação, e em algum lugar da cidade, um galo cantou atrasado. Ela olhou para a caixa de lata em seu colo, passou os dedos por cima dela com um carinho antigo e protetor, e quando voltou a falar, a voz estava firme, sem mágoa, apenas carregada de uma verdade que tinha levado 12 anos para amadurecer. Eu não fiquei te esperando, Joaquim. Não do jeito que você está imaginando, com pena de mim. Eu não passei 12 anos chorando sentada num banco por um homem que não voltava. Isso seria desperdiçar a vida, e eu nunca desperdicei um dia que fosse. Ela ergueu os olhos para ele, e havia uma força tranquila ali. Eu vivi. Eu trabalhei muito. Eu costurei o vestido de noiva de meia cidade. Criei galinha, plantei horta, cuidei de doente, dei aula para criança que não tinha como pagar escola. Eu fiz parte de tudo o que aconteceu aqui nesses anos todos. A minha vida foi cheia, Joaquim, cheia até a borda. Ela respirou fundo e continuou, os olhos agora um pouco mais brilhantes. Mas todo dia da sua partida, uma vez por ano, eu vinha até aqui, sentava nesse banco e mantinha a minha palavra. Não porque eu ainda esperasse mesmo que você voltasse, depois de tanto silêncio, mas porque eu prometi que te esperaria. E uma promessa, Joaquim, é a única coisa que ninguém nunca conseguiu me tirar, por mais pobre que eu fosse. Tiraram muita coisa de mim na vida, mas a minha palavra, essa eu nunca deixei ninguém roubar. Ela o encarou, e a frase seguinte foi dita com uma simplicidade que o atravessou inteiro. Eu vim aqui para me lembrar de quem eu sou, de alguém que cumpre o que promete, mesmo quando o outro lado esquece. Foi nesse instante que ela se levantou devagar, segurando a caixa de lata contra o peito, como quem segura um filho. E nesse movimento simples, Joaquim viu algo que tinha passado completamente despercebido até então. Atrás do banco, meio escondido pela sombra da coluna de ferro, um menino observava a cena toda em silêncio. Um menino de uns 11 anos, magro, de pernas compridas, com olhos grandes, escuros e atentos demais para a idade. E havia algo no rosto daquele garoto que fez o coração de Joaquim parar de bater por um instante inteiro, longo, suspenso, algo familiar de um jeito impossível e assustador. O queixo, a testa larga, o jeito de apertar os olhos contra o sol forte da manhã. Era como olhar para uma fotografia muito antiga de si mesmo, daquele tempo em que ainda corria descalço entre os trilhos. Miguel, chamou Aurora, e a voz dela se encheu da ternura mais funda do mundo. Ela estendeu a mão para o menino. Vem cá, meu filho. Não precisa ter medo. O garoto se aproximou devagar, encostou no corpo da mãe buscando proteção e ficou encarando aquele homem estranho de terno escuro com uma curiosidade desconfiada, estudando-o de cima a baixo. Joaquim sentiu o chão de tábuas se mover sob os sapatos caros. Ele olhava do menino para a Aurora, de Aurora para o menino, e a matemática terrível e inevitável foi se montando sozinha na sua cabeça, número por número. 11 anos. A noite morna na véspera da partida. A mão dela no ventre, que ele tinha confundido com um gesto de nervosismo na hora do adeus. As palavras que ela quase disse e engoliu 3 vezes. Tudo se encaixou de uma vez só, como uma porta que se fecha. Aurora, ele sussurrou, e a voz não passava de um fio finíssimo, prestes a arrebentar. Aurora, esse menino é... Ela o olhou bem nos olhos, e pela primeira vez naquela manhã inteira, os olhos dela se encheram de lágrimas, que ficaram ali tremendo, sem cair. É seu filho, Joaquim, ela disse, com uma firmeza que só podia vir de 12 anos de coragem solitária. O nome dele é Miguel, e ele tem 11 anos. E ele é, sem nenhuma dúvida, a coisa mais linda e mais importante que essa vida me deu. O mundo de Joaquim, o império de vidro e aço e ouro que ele tinha levado uma vida inteira para construir tijolo por tijolo, desabou completo ali, em silêncio,
sobre as tábuas gastas de uma estação esquecida no interior de Minas Gerais. As pernas de Joaquim cederam de vez, e ele se sentou no banco, no banco deles, sem conseguir respirar direito, o ar faltando como se alguém tivesse fechado a mão em volta do seu peito. Um filho. Ele tinha um filho. Por 11 anos inteiros do outro lado do país, fechando negócios milionários, contando dinheiro que nunca acabava, esquecendo rostos um a um, ele tinha um filho crescendo nesta cidadezinha de trem, dando os primeiros passos, perdendo os primeiros dentes, aprendendo a ler, e ele nunca soube. Nunca esteve lá. Olhou para o menino, Miguel, que agora o observava com uma mistura difícil de receio e algo mais. Algo que parecia esperança contida, controlada, de quem aprendeu cedo a não esperar demais. E a culpa, aquela que ele tinha trancado a chave junto com as memórias, o engoliu inteiro de uma vez. Por que você não me contou? Ele conseguiu perguntar, a voz embargada, quebrando-se a cada palavra. Aurora, pelo amor de Deus, por que você não me contou? Eu tinha o direito de saber. Eu tinha o direito de conhecer o meu próprio filho. 11 anos, Aurora. 11 anos. Não era raiva o que havia na voz dele. Era desespero. O desespero de quem entende tarde demais o tamanho do que perdeu. Aurora sentou-se ao lado dele no banco, mantendo Miguel próximo com a mão protetora nas costas do menino, e respondeu sem nenhuma raiva, apenas com a verdade nua e crua que ela tinha carregado sozinha por mais de uma década. Eu descobri poucos dias antes de você partir, Joaquim, que eu quase te contei, juro por tudo que é sagrado. 1000 vezes eu quase contei naquela última noite, naquela última manhã na plataforma. As palavras estavam na ponta da minha língua. Ela respirou fundo. Mas eu vi os seus olhos naquela noite. Vi o tamanho do seu sonho. Vi o quanto você precisava ir. E eu soube, com uma certeza que doía, que se eu te contasse, você ficaria. Você abriria mão de tudo por nós dois, sem pensar 2 vezes, porque você era um bom homem. E um dia lá na frente, daqui a 10, 15 anos, você ia olhar para mim e para o menino, e ia ver a corrente que te prendeu nessa cidade pequena, ia ver o sonho que morreu, e aquele amor todo ia virar amargura. A voz dela tremeu, mas não quebrou. Eu te amava demais para fazer isso com você, Joaquim. Demais. Então eu deixei você ir atrás do seu sonho, e eu fiquei aqui com o meu. E o meu sonho tinha o rosto desse menino. Ela abriu então a caixa de lata sobre o colo, com cuidado, como quem abre um relicário. Lá dentro, organizadas com capricho e amarradas com fitinhas de cetim desbotadas, havia dezenas de cartas amareladas pelo tempo. Toda noite da sua partida, todo ano, na data exata, eu escrevia uma carta para você, ela disse, passando os dedos de leve pelos envelopes velhos, como quem acaricia o tempo. Eu te contava tudo do Miguel, do primeiro dente que nasceu, do primeiro passo que ele deu aqui mesmo, na plataforma dessa estação, cambaleando até cair nos meus braços, da primeira palavra que ele falou, que foi mamãe, mas a segunda, eu fiz questão, foi papai, porque eu mostrava a sua foto para ele todo santo dia. Eu não quis que ele crescesse sem saber quem era o pai dele, mesmo que o pai não soubesse que ele existia. Joaquim olhava aquelas cartas amareladas e sentia cada uma como uma facada lenta no peito. 12 cartas, uma por ano, exata, durante 12 anos. Eu nunca mandei quase nenhuma. Ela tirou uma do meio do maço, um pouco mais gasta que as outras. Essa aqui foi a única que eu mandei, uns 3 anos atrás. Eu tinha juntado coragem. Achei que você merecia saber, mesmo depois de tanto tempo. Mandei para um endereço que a dona Lourdes me deu do seu escritório. Ela olhou para ele. Você nunca respondeu, Joaquim. Nem uma linha. Aí eu entendi de vez que você tinha seguido a sua vida para frente. E eu não quis te prender com o peso de um filho que você não tinha escolhido ter. Mas eu continuei escrevendo, todo ano. Não para mandar, para ele, para esse dia, para quando esse trem finalmente parasse aqui de novo com você dentro. Joaquim pegou aquela carta nas mãos trêmulas, a do 3º ano, e reconheceu o envelope. Reconheceu a letra miúda e caprichada. Era a mesma carta. A mesma exata carta que tinha chegado ao seu escritório de vidro numa noite, 3 anos atrás. A que ele segurou por longos minutos com o coração disparado. A que ele guardou numa gaveta sem abrir, porque um telefone tocou e um negócio precisava ser fechado, e ele disse, depois. Por 3 anos a verdade de que ele era pai tinha estado dobrada dentro daquele envelope, esperando dentro de uma gaveta de mogno que ele tivesse um tempo,
O peso esmagador daquela percepção quase o derrubou de novo do banco. Ele tinha tido a chance. A verdade tinha cruzado o país inteiro e batido na porta do seu escritório, e ele tinha dito depois. Ele tinha trocado o próprio filho por um contrato cujo valor ele nem lembrava mais. Joaquim cobriu o rosto com as duas mãos, e o homem de ferro, o homem que ninguém na capital tinha visto verter uma única lágrima em mais de 15 anos, o homem que tinha orgulho de não se abalar com nada, começou a chorar. Mas não era um choro contido, educado. Eram soluços fundos, roucos, que vinham de um lugar enterrado fazia tempo demais, de um porão da alma que ele tinha lacrado com a desculpa de que homem que vence não chora. Chorou pela mãe que esperou na varanda toda a tarde e morreu sentindo falta da sua voz. Chorou pelos 11 anos do filho que ele perdeu para sempre. Chorou por Aurora, pela carta na gaveta, pelo menino que ele tinha sido e que tinha prometido nunca esquecer quem era. Chorou por tudo o que o dinheiro tinha comprado e por tudo, absolutamente tudo que ele tinha vendido, para conseguir comprá-lo. Foi Miguel quem rompeu o silêncio pesado que se seguiu. O menino, que tinha ouvido tudo com a seriedade grave e antiga das crianças que cresceram rápido demais, que aprenderam cedo a entender as coisas dos adultos, deu um passo cuidadoso à frente. Olhou para aquele homem de terno caro chorando como criança, no banco da estação, esse pai que até então só existia numa fotografia desbotada e nas histórias que a mãe contava antes de dormir, e fez algo que ninguém ali esperava. Estendeu a mãozinha magra e tocou de leve o ombro de Joaquim por cima do tecido do terno fino. "Não chora, moço", ele disse baixinho, com a voz ainda fina de criança, mas firme. "Tá tudo bem agora." Joaquim ergueu o rosto molhado e encontrou os olhos do filho, tão parecidos com os seus. E Miguel continuou com uma sabedoria que partia o coração. "A mãe sempre falou que um dia o senhor ia voltar. Sempre. Mesmo quando o pessoal da cidade ria dela nas costas, dizia que ela estava esperando o fantasma, que homem que some assim não volta nunca. Ela não ligava. Ela falava: 'Meu filho, o seu pai não é homem de quebrar promessa. Ele pode demorar, mas ele volta.'" O menino fez uma pausa, olhou bem dentro dos olhos do pai. "E o senhor voltou. Demorou bastante, mas voltou. Então ela estava certa. A mãe estava certa o tempo todo. E aquilo vindo daquele menino que ele tinha abandonado sem nem saber que existia, terminou de quebrar e de refazer Joaquim ao mesmo tempo. Ele puxou o filho para um abraço desajeitado, esmagando o terno caro contra a camisa simples e remendada do garoto, sentindo o cheiro de criança, de sol e de capim, e chorou no ombro pequeno de Miguel todos os anos que tinha perdido e que nunca mais voltariam. Miguel, depois de um instante de surpresa, abraçou o pai de volta, com a força de quem esperou 11 anos por aquele abraço, sem nem ter certeza de que ele viria. Aurora os observava, as próprias lágrimas finalmente correndo livres pelo rosto marcado, e não havia nela triunfo, nem vingança, nem o prazer amargo do "eu não falei". Havia apenas um alívio antigo, fundo e doce. O peso que ela tinha carregado sozinha, com tanta dignidade silenciosa por 12 anos, finalmente, enfim, podia ser dividido com outra pessoa. A promessa estava cumprida dos dois lados. Ele tinha voltado, e agora, enfim, sabia de tudo. O sino da igrejinha de Santana do Trilho dobrou 3 vezes naquela tarde quente, chamando a cidade inteira para o enterro de Dona Lourdes, e foi caminhando atrás do caixão simples da mãe, com Miguel de um lado segurando a sua mão e Aurora do outro, que Joaquim começou a ver pela primeira vez em 12 anos quem ele realmente era e quem realmente importava. As pessoas da cidade o cumprimentavam com respeito, é verdade, mas ele percebeu, com o coração apertado, que não era ao homem de terno fino que elas se curvavam de verdade. Era a Aurora que elas abraçavam com carinho genuíno pelo caminho. Era a mão de Aurora que apertavam com gratidão funda. Era para Aurora que os olhares se voltavam com afeto e respeito. Naquele cortejo lento e poeirento, Joaquim foi descobrindo, sussurro por sussurro, a verdadeira dimensão do que aquela mulher tinha feito enquanto ele estava do outro lado do mundo, juntando ouro. Foi Dona Benedita, a senhora que tocava o café da estação havia 40 anos, quem puxou Joaquim de lado depois do enterro e contou, com a franqueza dos velhos: "Sua mãe teria passado fome muitas vezes se não fosse a Aurora, meu filho.
Olha nos meus olhos que eu não tô mentindo. Foi a Aurora quem pagou os remédios da Dona Lourdes quando o dinheiro que você mandava foi minguando e depois parou de vir. Foi a Aurora quem levava marmita para ela 3 vezes por semana. Foi a Aurora quem segurou a mão da sua mãe na noite que ela se foi, cantando baixinho para ela não ter medo. A senhora apontou para a estação ao longe. E não foi só com a sua família, não. Aquela moça deu aula de graça para metade das crianças dessa cidade, lá na própria plataforma da estação, todo fim de tarde, depois de um dia inteiro de costura. Ensinou a ler, ensinou conta, ensinou a sonhar. Tem gente hoje formada, com um emprego bom na cidade grande, que aprendeu as primeiras letras sentada naquele banco com a Aurora. Cada palavra de Dona Benedita revelava a Joaquim uma santa que tinha vivido em silêncio bem debaixo do seu nariz, uma mulher que tinha transformado o abandono em doação, a espera em serviço, a solidão em comunidade, a própria dor em amor pelos outros. E de quem não tinha como pagar a costura, continuou a velha. Ela cobrava com um abraço. Aquela menina nunca deixou ninguém de fora. Nunca. Joaquim ouvia tudo e sentia o tamanho do abismo entre as duas vidas. Ele tinha construído um império de vidro e aço na capital, com o nome dele em placas douradas. A Aurora tinha construído algo muito maior e mais resistente, sem placa nenhuma. Tinha construído uma família, uma comunidade, uma cidade inteira de gente amparada em volta da própria bondade. E tinha feito tudo isso sozinha, esperando por ele num banco uma vez por ano, sem nunca cobrar nada de ninguém. Naquela noite, depois do enterro, depois que a cidade se recolheu, eles se sentaram os 3 na varanda da casinha velha de Dona Lourdes, a mesma varanda onde a senhora tinha esperado tantas e tantas tardes por um filho que não vinha. As estrelas de Minas eram tantas que pareciam derramadas, e o cheiro de jasmim que Dona Lourdes plantara anos atrás ainda perfumava o quintal escuro. Miguel, exausto pela imensidão emocional daquele dia, foi adormecendo encostado no peito do pai, e Joaquim segurou o filho contra si como quem segura um milagre que chegou tarde, mas chegou. Por um longo tempo, ninguém falou. Só os grilos, como na noite da promessa, 12 anos antes. Eu vou consertar isso, Aurora, ele disse finalmente na escuridão, a voz já sem nenhum vestígio do orgulho que tinha trazido no trem da manhã. Eu sei que não tem como devolver 12 anos. Não tem como devolver os primeiros passos, os primeiros dentes, as primeiras palavras dele. Isso eu perdi para sempre, e vou carregar essa culpa até morrer. Mas eu tenho recursos, eu tenho muito dinheiro. Eu posso comprar uma casa boa para vocês na capital, perto de mim. Posso colocar o Miguel na melhor escola da cidade, dar tudo de melhor para ele, tudo o que eu nunca tive. Eu posso... Aurora pousou a mão sobre a dele com delicadeza, interrompendo aquela enxurrada de promessas. Joaquim, ela disse, e havia um sorriso cansado e bondoso na voz dela. Você ainda está achando que isso tudo se resolve com dinheiro. Depois de tudo, você ainda acha... Ela olhou para a cidade adormecida lá embaixo no vale, para os pontinhos esparsos de luz das casas humildes, para a estação iluminada pela lua cheia no fundo. A gente não precisa da sua fortuna, meu velho amigo. Nunca precisou. O Miguel cresceu feliz com o estômago cheio e o coração cheio também. Eu dei conta. A gente teve uma vida pobre de dinheiro e riquíssima de amor. Ela apertou a mão dele. A gente não precisava da sua fortuna, Joaquim. A gente precisava de você. E você finalmente está aqui. Isso já é mais do que eu pedi para Deus em 12 anos. Ela ficou em silêncio um momento, ouvindo a respiração tranquila do filho adormecido. Mas, continuou, e a voz ganhou uma firmeza nova, se você quer mesmo consertar alguma coisa de verdade, não é a nós dois que você tem que dar. Nós estamos bem, é a eles. Ela apontou de leve para as luzes da cidade no vale. Essa estação que te criou e que você teve vergonha de lembrar está caindo aos pedaços, Joaquim. As crianças daqui não têm escola de verdade. Estudam numa sala só, com uma professora só. E os que querem mais precisam ir embora cedo, como você foi. O posto de saúde está sem médico há mais de 2 anos. As mulheres dessa cidade não têm como ganhar o próprio dinheiro. Ela o encarou na penumbra. Você quer fazer diferença com todo esse dinheiro que você juntou? Faça aqui, por essa terra, pela gente que te viu nascer. Aí sim você conserta alguma coisa que presta. E foi exatamente isso o que ele fez. Joaquim não pegou o trem da tarde seguinte, como tinha planejado tão friamente. Não pegou o da semana seguinte, nem o do mês seguinte.
Ele ficou. Mandou buscar suas coisas, delegou os negócios da capital a homens de confiança e ficou. A primeira coisa que fez foi reformar a velha estação de madeira, mas não para vendê-la, nem para transformá-la em monumento à sua vaidade. Transformou-a numa escola de verdade, com salas amplas, com carteiras novas, com uma biblioteca cheia de livros, com a sala de leitura batizada com o nome de Dona Lourdes, sua mãe, em letras douradas na entrada. O velho banco de madeira da plataforma, ele fez questão de manter exatamente onde sempre esteve, só reformado, para que ninguém nunca esquecesse a história que tinha começado ali. Trouxe médicos para o posto de saúde, que reabriu com fila no primeiro dia. Abriu uma pequena oficina de costura na cidade, com dezenas de máquinas, e foi Aurora quem passou a comandá-la, ensinando dezenas de mulheres a se sustentarem com o próprio trabalho, com dignidade, exatamente do jeito que ela mesma tinha aprendido a fazer na vida. O homem que tinha passado 12 anos juntando ouro, descobriu finalmente, e quase sem acreditar, que a única riqueza que de fato enche o peito é a que a gente reparte com os outros. E o seu coração de ferro, derretido pela bondade silenciosa de uma mulher e pelo abraço apertado de um filho, virou outra coisa. Virou gente de novo. Virou pai. Virou parte daquela terra outra vez. Numa manhã de domingo, quase um ano depois daquele trem, Joaquim acordou antes do sol e desceu sozinho até a estação. Não vestia mais terno de capital, não usava mais o relógio de ouro que tinha guardado numa gaveta, ironicamente, sem nunca mais abrir. Vestia uma camisa simples de algodão, costurada pelas mãos de Aurora na oficina da cidade, dessas que cheiram a sabão de coco e a cuidado. Sentou-se no velho banco de madeira reformado, o mesmo banco de sempre, e ficou ali, esperando. O sol foi nascendo devagar atrás do morro verde, pintando os trilhos de laranja como antigamente. O cheiro de café passado no coador de pano subiu das casas do vale, e o apito do trem das 6 cortou o ar limpo da manhã, exatamente como cortava na sua infância de menino descalço. E Joaquim percebeu com o coração transbordando que estava no mesmo lugar exato onde tudo tinha começado, 12 anos e uma vida atrás. O mesmo banco de madeira, a mesma estação, o mesmo apito, o mesmo cheiro, o mesmo sol. Mas tudo, absolutamente tudo, estava transformado. Ele estava transformado. Não era mais o menino faminto de vencer que tinha partido prometendo voltar como um rei. Não era mais o homem de ferro que tinha voltado de terno para humilhar uma cidade. Era apenas um homem em paz, sentado num banco, esperando a sua família para tomar café no domingo de manhã. Aurora chegou pouco depois pela estrada de terra, de mãos dadas com Miguel, que tinha crescido 1 palmo naquele ano, e ria de alguma coisa que a mãe contava. Ela trazia, equilibradas numa bandeja velha, 3 xícaras de café fumegante feito no coador de pano. Sentaram-se os 3 naquele banco, lado a lado, e ficaram ali em silêncio confortável, soprando o café quente, vendo a cidade que eles tinham ajudado a renascer acordar devagar no vale. Joaquim olhou para a mulher ao seu lado, aquela que tinha esperado não exatamente por ele, mas por uma promessa, por uma palavra dada, e que tinha enchido 12 anos inteiros de ausência com mais amor, mais doação e mais dignidade do que ele tinha conseguido juntar numa vida inteira de presença ausente. Ele pegou a mão dela, calejada de tanto trabalho, de tanta costura, de tanto cuidado com os outros, e a levou aos lábios devagar, com um respeito que beirava a reverência. Eu voltei como um rei, Aurora, ele disse baixinho, com um sorriso ao mesmo tempo triste e luminoso. Voltei achando que tinha tudo. O terno mais caro, o relógio de ouro, o mundo aos meus pés. E você, sentada nesse banco velho, me ensinou em 5 minutos que eu não tinha nada, que eu tinha passado 12 anos enchendo um cofre e esvaziando a vida. Ele olhou para Miguel, que sorria de café na boca, depois para a estação que tinha virado escola, depois de volta para ela. Obrigado por ter guardado o meu lugar nesse banco, Aurora, mesmo todos esses anos em que eu não merecia, mesmo quando todos riam de você. Obrigado por não ter desistido de mim. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, do jeito exato que tinha sonhado fazer por 12 longos anos, e respondeu com a serenidade luminosa de sempre, os olhos no horizonte onde o trem ressurgia. Eu não guardei o seu lugar, Joaquim, ela disse, mansa. Eu guardei a fé de que as pessoas, mesmo as que se perdem feio pelo caminho, mesmo as que esquecem quem são, um dia
se a gente esperar com o coração aberto, encontram a estrada de volta para casa. Eu nunca esperei só por você, meu amor. Eu esperei pelo melhor de você. E ele chegou. Demorou, mas chegou. O trem apitou de novo, mais perto. O sol terminou de nascer, dourando os três no banco. E naquela velha estação do interior de Minas, onde uma mulher tinha esperado 12 anos, não por um homem, mas por aquilo que existe de mais bonito e mais teimoso no ser humano, 3 corações finalmente bateram no mesmo compasso. Porque no fim de tudo, o terno mais caro do mundo não passa de uma armadura vazia. O que aquece de verdade, o que fica, o que importa, é o amor que a gente teve a coragem de não desistir. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, escreve uma única palavra aqui nos comentários. Voltou. Quero saber quantas pessoas essa história alcançou hoje, e cada palavra dessas me lembra por que eu continuo contando. Agora me conta de coração, qual foi o momento que mais te emocionou? Foi quando o menino Miguel tocou no ombro do pai e disse que ele tinha demorado, mas não tinha quebrado a promessa? Foi quando Aurora abriu a caixa de lata com as 12 cartas que ela escreveu e nunca mandou? Ou foi quando Joaquim descobriu que a mesma carta com a notícia do filho tinha ficado 3 anos trancada na gaveta dele, sem nunca ter sido aberta? E não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Já recebi comentários de todos os cantos desse Brasil, do norte ao sul, e cada um deles me emociona toda vez, como se a gente formasse uma cidade só, sentada no mesmo banco. Se você acredita que nunca é tarde demais para voltar para casa e consertar o que ficou para trás, dá um like nesse vídeo. Se você conhece alguém que precisa ouvir que o amor verdadeiro não enferruja com o tempo, compartilhe essa história com essa pessoa hoje mesmo. E se você quer mais histórias que restauram a fé na humanidade, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma. A gente se encontra na próxima história. Até lá, cuida do teu coração. E nunca, nunca quebra uma promessa feita com amor.